Olá pessoal, e aí, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto hip hop, vendo um pouquinho mais sobre a cultura dentro da periferia e envolvendo também um pouco mais sobre o grafite, que virou moda dentro do hip hop, era um dos elementos que faz parte do hip hop. Então vamos lá, nos últimos 30 anos, o hip hop realizou transformações locais e uniu comunidades pelo mundo todo. Então ele mostrou que a arte pode ser produzida em qualquer lugar. Com as novas tecnologias, uma multiplicidade de vozes surgiu nas periferias das grandes cidades, produzindo uma arte potente, crítica e conectada com as questões sociais. Então, organizados por artistas e educadores, saraus, batalhas, cineclubes e grupos de teatro surgiram como espaço de troca de conhecimento e promoção de ação solidária. Então, isso acabou virando uma cultura dentro das periferias. Então, dentro do grafite também era utilizado escritas, letras diferentes. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. E para falar disso, a gente tem que voltar lá no período da origem da escrita. Você sabe como a escrita teve a sua origem? Então, vamos aprender, né? Então, a invenção da escrita, ela tornou possível preservar o conhecimento, as experiências e os pensamentos dos seres humanos. Os sumérios, que eles viveram na região da Mesopotâmia, desenvolveram o primeiro sistema de escrita da humanidade há cerca de 5.000 anos. Ao longo do tempo, outros povos desenharam um conjunto de símbolos para usar na representação dos conceitos, que é chamado de alfabeto. Então, existem vários tipos de alfabeto. O nosso, por exemplo, é baseado no alfabeto fenício, que deu origem aos alfabetos modernos, como o grego, o cirílico, que é dos países eslavos, e o latino, que é o mais usado no mundo. No entanto, existem ainda outros, como o arábico, o hebraico, e em países orientais, como a China, o Japão, a Coreia, os alfabetos são pictográficos. Os símbolos são desenhos ou ideogramas que representam coisas ou seres e, quando associados, criam significados como, por exemplo, um homem mais uma árvore significa descanso. Então, desenhar letras também é uma arte. E a arte de escrever de forma bela é chamada de caligrafia. Na China e no Japão, os rolos de pinturas com caligrafias são uma forma de arte decorativa muito popular e respeitada. No Oriente, a forma de escrever os símbolos pictográficos pode interferir em seus sentidos. Por isso, os grandes poetas dessas culturas são também excelentes calígrafos, certo? Então, com as mãos e com as máquinas. A forma das letras muitas das vezes é resultado da técnica utilizada para desenhá-las. E técnicas diferentes foram usadas para fazer as letras desde os primeiros textos escritos. Os sumérios, por exemplo, eles escreviam sobre tabuletas de barro mole usando um tipo de lâmina com ponta triangular chamada de cunha. Por isso que diz que a escrita dos sumérios é cuneiformes, tá bom? Por causa que o instrumento de corte tinha a forma de uma cunha. Os egípcios, eles também criaram uma escrita para ser gravada em pedra. Apesar da durabilidade maior, esculpir na pedra era muito trabalhoso e eram chamados de hierógrafos. Com o uso do papiro como suporte, foi possível uma escrita mais rápida, feita com pincel de junco. Então, durante muitos anos, os textos foram escritos e copiados à mão. A grande mudança só ocorreu no século XV, quando o prelo tipográfico mecânico foi inventado por Gutenberg, que é o que nós conhecemos como máquina de escrever, que muitos de vocês nem devem saber o que é uma máquina de escrever, porque com o tempo ela foi substituída pelo teclado do computador, pelo teclado do celular.
Então, cada tempo que passa vai só evoluindo, tá bom? Então, nesse sistema de Gutenberg, as palavras eram montadas com pequenas letras moldadas em metal, chamadas de tipos móveis. Os textos montados numa placa eram intitados, prensados sobre as folhas de papel. Os tipógrafos da época criaram um alfabeto a partir das inscrições feitas pelos romanos em seus monumentos e chamaram essa fonte de romana. Ainda hoje, nós usamos as versões das letras romanas em nossos textos. De lá para cá, uma infinidade de tipos de letra foi inventada. Com o surgimento do computador, as pessoas passaram a compor seus textos com mais facilidade, escolhendo o desenho, o tamanho, a espessura e as fontes que vão usar. Porque o computador te dá essa liberdade, ela tem várias fontes de letra, vários modelos, então é só você escolher qual vai usar, tá bom? Então, o grafite, ele também abriu novas possibilidades para a tipografia. Interessados em criar uma linguagem cifrada, os grafiteiros eles redesenharam suas letras, usando a tinta spray e gestos largos para desenhar letras em grande escala. Eles criaram uma infinidade de tipos e desenhos derivados de formas arredondadas e geométricas. Estimuladas pelo mercado do grafite, as empresas especializadas em material de arte têm produzido pincéis recarregáveis de tinta, com pontas muito largas, em formatos que facilitam traçados com variação de espessura. Por exemplo, os novos equipamentos, eles possibilitam novas experiências com os desenhos das letras, tá bom? Então, só mais um pouquinho para aumentar o nosso conhecimento sobre o grafite, sobre as letras. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.